Sejam muito bem-vindos, é o programa Saúde Master, ao vivo, de número 72. Vocês já estão visualizando aí, já em primeiro plano, nas nossas tajas, o código QR. É muito fácil, realmente, o mundo inteiro passou a usar cada vez mais, graças a Deus. É só apontar a câmera do seu celular para o código QR, ele vai acionar, na verdade, o meu WhatsApp aqui, ao vivo, e aí todos poderão interagir de alguma forma. Sabemos que as nossas entrevistas, elas são divulgadas nas redes sociais com uma certa antecedência. Isso gera, naturalmente, um volume de perguntas, mas na medida do possível nós vamos encaixando no contexto do programa. Vocês estão visualizando o endereço da internet, está aí tvmaster.tv, também tem o Instagram, aí instagram.com/masterizando, e nós também estamos transmitindo ao vivo pelo YouTube, no endereço TV Master Play. Está aparecendo aí na nossa taja. Eu queria iniciar, lógico, nós estamos nas vésperas, do Natal, que se aproxima, já para desejar, é lógico, um Feliz Natal. E só agradecer realmente, estamos há 1 ano e 4 meses do início do programa Saúde Master, como eu falei, na edição de número 72, e se eu fosse agradecer a todos, realmente assim, o tempo não daria, mesmo sabendo que temos o maior tempo da TV brasileira dedicado à saúde, dedicado a salvar a vida, ou seja, 1h30 de duração nos nossos programas. Eu queria, já agradecendo ao Gil, ao Arthur, ao Daniel, a produção da Verônica Amorim, eu queria que colocasse, por favor, Gil, eu preparei uma charge aí, essa charge que todos estão a visualizar aqui, é o desejo realmente de coração, como eu sempre digo, do programa Saúde Master. Vocês notem aí que aí tem os presentes, mas eles estão, vamos dizer assim, na imagem em segundo plano, porque em primeiro plano está o que todos queremos, realmente, é a vacina que está chegando. Hoje, várias boas notícias, deve chegar no final de janeiro, agora, de 2021. E se Deus quiser, com o tempo, no decorrer do próximo ano, as condições, vamos dizer, naturais, vão sendo aos poucos restabelecidas. Eu já queria anunciar nas próximas 2 imagens, por favor, Gil. Nós temos aí o médico que será entrevistado no nosso programa da próxima semana. Teremos programa ao vivo, dia 30 de dezembro. Esse é o doutor Antônio Pedrosa, ele é o diretor-geral do Hospital Metropolitano, uma referência. Portanto, será um programa sensacional, de muita utilidade pública, e a próxima imagem será o segundo bloco do dia 30. Nós iremos entrevistar o doutor Laércio Bragante, que ele também é o diretor-geral, sendo que agora do Hospital Estadual de Emergência e Trauma. Portanto, uma grande entrevista, imperdível, no dia 30. E agora vamos ao nosso entrevistado de hoje. Realmente é uma honra, vocês aguardem daqui a pouquinho o currículo excepcional do doutor que está aqui pela primeira vez. Eu tenho aqui o doutor Ricardo Azevedo. Doutor, seja muito bem-vindo, obrigado. O senhor está pela primeira vez no Saúde Master, o programa que salva vidas, doutor. Fábio, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, sua audiência. Bem, eu vou fazer uma transcrição, na verdade, estou sendo sincero, é uma síntese do currículo do doutor. É um currículo
maravilhoso. Vamos começar aqui e aí os senhores, as senhoras entenderão o desenvolvimento da nossa entrevista de hoje. O doutor Ricardo Azevedo é professor de oftalmologia da valorosa, eu sempre digo, Universidade Federal da Paraíba. Mas ele também fez doutorado pela Universidade de São Paulo, ou seja, da Paraíba, não é, doutor? Foi para São Paulo. Estou indo bem aí, doutor? Tá certíssimo. Aí vamos mais adiante. Aqui diz que o senhor tem pós-doutorado em doenças hereditárias da retina e mestrado em investigação clínica pela Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, uma das maiores universidades do mundo. Estou certo, doutor? Está certo, Fábio. Vamos continuar aqui ainda no currículo. Essa é uma parte que me atraiu demasiadamente. Aqui diz que o senhor é pesquisador clínico formado pelo programa de elite da Faculdade de Medicina e Saúde Pública, também da Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos. É isso mesmo, doutor? Isso mesmo, Fábio. Eu sempre tive muita sorte em estar em boas instituições e ter grandes mestres. Aí aqui diz também que o senhor é especialista em doenças e cirurgias da retina e vítreo pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, doutor. Isso mesmo, mais uma bagagem nas costas. O senhor passou alguns anos, né, doutor? Uma década de treinamento. Lá pelos Estados Unidos. E, finalmente, nessa síntese, o motivo maior da nossa entrevista hoje em 2 blocos, que o doutor atualmente é pesquisador principal em projeto apoiado pelo FDA, com a colaboração com outros centros renomados nos Estados Unidos, como Stanford, a Universidade do Sul da Califórnia, também MD Edison e também a Universidade de Toronto, no Canadá. Doutor, meus parabéns, realmente é um currículo assim invejável e um currículo que agrega muito a um programa como Saúde e Marcha. Doutor, parabéns mais uma vez. Muito obrigado, Fábio. É um prazer estar aqui. Doutor, na fase de pesquisa, deu para notar que o senhor, obviamente, está muito ligado à universidade, que é uma das universidades nos Estados Unidos, creio, que mais tem trabalhado desde o início com a Covid. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da universidade, certo, da Johns Hopkins, e sobre esse trabalho. O senhor havia me dito nos bastidores que praticamente eles já estavam preparados, não é isso, doutor? Já, isso mesmo. A Universidade de Johns Hopkins, ela tem uma tradição muito forte em pesquisa médica. Foi a primeira universidade, instituição médica americana voltada prioritariamente para a pesquisa. Como tal, também tem a Faculdade de Saúde Pública, a Bloomberg School of Public Health, que é uma instituição que é uma das líderes em pesquisa de saúde pública no mundo. Então, nós, ao longo dos anos que estivemos lá, nós tivemos a oportunidade, por exemplo, de conviver com o primeiro surto do coronavírus, que é o SARS-CoV-1. E naquela época nós já presenciamos os cuidados, todas as preparações que foram feitas para investigar esses surtos, né? Investigar e entender a causa e também propor soluções para eles. Então, é uma universidade que vem lidando com esses surtos em várias partes do mundo já há décadas. Então, ele já havia um sistema preparado para monitorar isso e também para divulgar e para realizar pesquisas relacionadas ao tema. Doutor Ricardo, a Universidade de Johns Hopkins, ela tem
144 anos de fundada. Quer dizer, é uma universidade realmente muito respeitada, muito conceituada, que conta, lógico, com toda a parte, vamos dizer assim, o complexo hospitalar. Não é isso, doutor? Isso mesmo, isso mesmo. É uma instituição, como eu falei, voltada para a pesquisa médica, e isso aí cria toda uma doutrina de pesquisa que é prioridade. Isso aí faz parte do dia a dia do médico, do professor da universidade. Então, há gerações de professores, de médicos, grandes médicos americanos que se formaram e isso faz parte do conceito, da existência da universidade em si. Portanto, creio que os senhores, as senhoras entenderam. Hoje o programa está dedicado, 1h30 que serão dedicadas ao doutor Ricardo Azevedo, e nós vamos falar de um modo geral sobre a Covid, aonde ele, junto com pesquisadores, lógico, internacionais, pesquisadores do mundo inteiro, tem acompanhado e contribuído em relação a todo esse trabalho. Agora eu queria, doutor, só para destacar, a gente conversou um pouquinho aqui nos bastidores, eu queria que o Gil, me coloca uma foto aí da universidade que tem uns painéis solares. É uma foto só para o público ter uma ideia do potencial dessa universidade. Vejam, por favor. Isso aí será uma parte do novo complexo nos Estados Unidos da Universidade Johns Hopkins. Ou seja, notem que são painéis solares e há todo um conceito ultramoderno, né, de arquitetura, de detalhes, de sustentabilidade. E olha o que eu vou dizer. Essa adaptação ou esse incremento na universidade lá nos Estados Unidos estará pronto em 2024, daqui 4 anos. E agora vem o valor do investimento, 250 milhões de dólares. Eu vou repetir, investimento em pesquisa, em educação, 250 milhões de dólares. Isso dá mais de R$1 bilhão. Doutor, e aí, doutor? É isso mesmo, a universidade ela não mede esforços para estar na ponta, não só na pesquisa, mas também em outras áreas como sustentabilidade. Então isso faz parte, e é interessante que você tem um outro aspecto histórico da universidade, que é onde surgiu, de onde começou o hospital, que arquitetonicamente falando, parece um castelo medieval, né? Então é uma universidade que tem esses dois contrastes, do antigo e do novo, e lá de fato saem grandes projetos de pesquisa, e eu tive a honra de passar uma temporada lá fazendo meus projetos. Ótimo, doutor. Vamos começar propriamente. Eu tenho conversado, essa semana o senhor sempre muito solícito, eu sei que o tempo do senhor é muito complicado de administrar, mas o que é que eu vejo? O senhor me mandou muitas informações, realmente informações importantíssimas. Creio que algumas delas serão divulgadas, doutor, aqui pela primeira vez, eu posso dizer, na TV brasileira. E eu sou muito grato, viu, doutor, porque é muito importante quando há essa interação. E eu notei tudo isso, isso é educação de um grande pesquisador, e o senhor também é professor. Isso eu acho, doutor, muito relevante. Claro, a gente tem essa preocupação com a situação que nós vivemos, né, uma situação grave, e nós temos monitorado a situação do Covid-19 desde o início da pandemia, temos feito análises paralelas, temos discutido os problemas, temos proposto soluções, então isso faz parte, tem feito parte do nosso dia a dia nos últimos 6 meses. Doutor Ricardo, vamos começar com as perguntas que já estão chegando. Eu noto, mas obviamente queremos a opinião do senhor, que está se mostrando que a ciência está certa, está vencendo e vencerá.
Vou saber, obviamente, da opinião. Mas o que é que está evidente no momento? Isso é claro. Distanciamento social, uso de máscara, lavar as mãos, ou seja, o básico, o dever de casa. É isso mesmo, doutor? É isso mesmo. O dever de casa é esse mesmo e todos nós temos que aderir a esse dever de casa, né? Isso é um esforço coletivo e cada um de nós tem que fazer parte desse esforço, tem que cumpri-lo. Doutor, se questionam muito as medidas de restrição, não é? Ou seja, a título também aqui da Paraíba, é lógico que agora ou depois da política que a coisa foi se agravando e outras medidas, eu acho que necessárias, estão sendo tomadas e por aí vai. O que é que o senhor acha dessas medidas de restrição? A medida está certa? Tem realmente que apertar mais nesse sentido? Ou relaxamos quando não devíamos? Qual é a opinião balizada do senhor? Olha, o que nós temos visto é que talvez a dose esteja mais forte, mais alta, porque ela não veio no momento correto. Então, a gente observa que essas medidas restritivas, elas devem ser aplicadas aos poucos. Isso tem que ser parte de todo um processo de disciplinar e organizar ou reorganizar a sociedade para combater, para controlar a epidemia. Então, por exemplo, o lockdown que nós tivemos, a gente não tem conhecimento de lockdowns que duraram 3 meses. Então, isso é algo que a gente sabe que o lockdown, para ser efetivo, ele tem que ser feito de forma cirúrgica. Ele tem que ser feito na hora correta e exatamente naquele tempo correto. É como um garrote, um torniquete. Se você deixar por muito tempo ali, você vai asfixiar a sociedade. Então, existem algumas medidas que elas não devem, não só por razões socioeconômicas, mas por razões técnicas, ser aplicadas de forma, uma dose excessiva ou no tempo errado, porque você perde a habilidade de utilizá-las quando você realmente vir a precisar delas. Tá? Doutor Ricardo Azevedo, o senhor me mandou quase agora há pouco algumas imagens, eu queria que o Gil, gradativamente, quando o doutor for ressaltar sobre essas imagens, e doutor, o senhor estava me falando que existem algumas situações bem graves. É uma análise em relação a números e situações aqui na Paraíba, não é isso, doutor? Exatamente, Fábio. Nós analisamos de forma paralela, independente, alguns dados, e foram dados disponibilizados pelas secretarias de saúde. Então, esses dados são referentes à epidemiologia, ao evoluir da epidemiologia aqui na Paraíba e principalmente na cidade de João Pessoa. Nós recompomos com esses dados alguns índices como taxa de letalidade e eu acredito firmemente que esses dados eles têm que ser compartilhados com o público porque essa é uma luta, é um esforço coletivo. Então as pessoas precisam entender o seu papel em controlar uma epidemia deste nível de gravidade. Não é? Então, você vê, por exemplo, que aqui em João Pessoa, embora a gente fale que a letalidade do Covid-19 é de 2,5% em média, mas aqui em João Pessoa, para pessoas acima de 90 anos, a letalidade chegou a 40%. Não é? Então, para cada 10 pessoas que tiveram Covid, foram positivas, testaram positivas para a Covid, 4 pessoas morreram. Então, isso é muito alto. Não é? Então, mesmo para faixas etárias mais baixas, por exemplo, como indivíduos entre 80 e 90 anos, 25% das pessoas que tiveram Covid foram a óbito. Né? 70 a 79 anos foram mais de 15%. Então, isso é muito alto. Então, as pessoas precisam ter conhecimento, porque às vezes você escuta falar dos casos em que as pessoas saíram ou tiveram formas leves, brandas e assintomáticas, mas é importante você mostrar aqui, né? Nós estamos caminhando aqui para um período de festas, de Natal, que você iria para uma festa, se você soubesse que dos 10 convidados da festa, 4, se eles fossem contagiados com a Covid, 4 não sairiam dali vivos,
Né? Então, a gente tem que ter essa perspectiva de risco para tomar as decisões corretas. Né? Nós temos, doutor, outra imagem, por favor, na sequência. O que ressalta, lógico, são os óbitos. O senhor estava me dizendo, e já disse agora para o grande público, que é uma taxa, quando a gente faz a análise em si da Paraíba, não é, doutor? Uma taxa alta, né, em relação a isso? Exatamente, porque você vê que no slide anterior mostra que essas faixas etárias acima de 70 anos, aqui no isso são dados de João Pessoa, elas são relativamente pequenas na nossa sociedade, na nossa distribuição demográfica. No entanto, elas são responsáveis por mais de 50% dos óbitos. Né? Então, elas têm um papel muito importante. Essas faixas etárias, esses cidadãos, precisam ser protegidos de maneira especial. Então, isso tem sido o nosso ponto. As pessoas são muito susceptíveis, são muito vulneráveis à doença e têm que ser protegidas. Eles precisam entender que não é uma questão de sorte ou azar, é uma questão de a doença ser grave e, além da mortalidade pela doença, você tem ainda as complicações que podem suceder o desenvolvimento da doença, mesmo após a cura. Aí já são outros índices, né, estatística. Eu queria, por favor, Gil, agora já pode dividir com o doutor aqui a tela, enquanto o doutor vai detalhando, por favor. Isso, aqui é para mostrar que nós vimos em uma descendência da curva, tanto de óbitos quanto de novos casos. Nós entramos no período pré-eleitoral, né? Então isso era antecipado, não há novidade nisso. Nós sabíamos que esse período eleitoral, principalmente o pré-eleitoral, é problemático. Há uma disseminação, a força de disseminação é muito forte, né? Faz parte do processo de campanha eleitoral aqui. Então, nós tivemos ali uma queda, vínhamos em uma descendência na curva, mas em torno ali de outubro e novembro, essa curva começou a subir e entrar em uma trajetória de ascendência novamente. Então, tanto a curva de casos quanto de óbitos. Então, isso é algo que a gente previa que ia acontecer, né? Então, eu acredito que nesses momentos em que a gente prevê que você tem uma força, um vetor de disseminação forte, uma força externa, como um evento, como uma eleição, pode ser festas, então, nesse momento, você tem que disciplinar mais a sociedade. Não é? E disciplinar não significa você colocar medidas restritivas muito contundentes de uma hora para outra. Significa você, aos poucos, você implementar as medidas, as regras que existem, você fiscalizar, você monitorar e fazer os seus ajustes na dose à medida que você vê os números e você acompanha o evoluir da epidemia. Então, aqui desse gráfico, o que a gente mostra é o seguinte, é que, embora você tenha um peso, então aquelas duas fatias vermelhas lá correspondem a exatamente as mesmas faixas etárias que são responsáveis por mais de 50% dos óbitos. Quando você coloca elas para ver em relação ao número total de casos, você vê que elas são apenas uma minoria, são quase irrelevantes. Então, embora eles contribuam com muitos poucos casos em relação ao total de casos que nós temos, eles são responsáveis por a maioria dos óbitos. Tá? Então, essas são as faixas etárias que merecem toda a nossa atenção em primeiro lugar. As outras também, mas essas em primeiro lugar pela alta letalidade. Nós estamos ao vivo aqui, é o programa Saúde Master, com o doutor Ricardo Azevedo, é o programa de número 72. Doutor, nesse contexto de reduzir a propagação, sabemos que os testes, eles estão inseridos. Eu tive lendo que nos Estados Unidos eles estão conseguindo fazer cerca de 2 milhões de testes por dia. Aqui no Brasil está se conseguindo um pouco mais de 1 milhão por mês. E aí, doutor? Isso dificulta muito o controle epidemiológico, né? A testagem bem feita, ela é crítica para você detectar a expansão da epidemia antes que aquela expansão se torne um problema. Então, você quer detectar ali no seu radar epidemiológico os casos que estão chegando, e como você vê, isso é
plenamente possível aqui no nossa população, porque nós temos uma população muito jovem e graças a isso nós não temos tido uma mortalidade tão alta pelo Covid. Mas é importante você testar, porque você detecta a doença antes que ela chegue naquelas fatias mais susceptíveis da população. Então, a gente tem dito, e você viu que aconteceu justamente o contrário. No período pré-eleitoral, a testagem diminuiu bastante. Então, isso nos deixa como você desligar o radar de defesa antiaéreo, né? Então, a gente fica sem saber o que fazer e sem saber o que esperar até que o paciente surge ali, ou na UTI, ou na enfermaria, ou como óbito. Nós hoje também, doutor, mais para o final, ou seja, a partir do segundo bloco, ainda com o doutor Ricardo Azevedo, nós vamos falar muito sobre as vacinas. Vocês saberão realmente detalhes bem interessantes sobre as várias vacinas aí que estão chegando e até já estão sendo usadas em alguns países. Doutor, uma das coisas que nós enfatizamos muito no Saúde Master foi a questão dos medicamentos. Realmente, assim, eu acho que os donos de farmácia, eles vão comemorar muito no Brasil. Eu tenho certeza que serão festas e mais festas. Eu até tenho pensado, doutor, assim, à noite, eles poderiam criar tipo uma fábrica de farmácia, para já trazer ela pronta, já com os medicamentos, era só colocar na esquina e inaugurar. Doutor, a coisa está séria e complicada. Qual é a visão do senhor em relação a essa loucura que se tornou os medicamentos? A pressão comercial é muito forte, então isso é inevitável. E com certeza a indústria farmacêutica é uma das indústrias que provavelmente vai sair dessa crise sem muitos arranhões. Você tem aí no desespero o desenvolvimento, a utilização de vários medicamentos, a maioria sem comprovação científica que funciona, né? Então, isso, de certa forma, tem um aspecto do paciente e a gente tem que sempre respeitar a individualidade do médico e do paciente em decidir qual o melhor tratamento para si, mas tem também a questão do pânico, né, do medo. Então, isso aí você associa isso à disseminação de notícias através de redes sociais, e aí você cria aí todo um mercado, né, uma demanda por medicamentos, né, que não são necessariamente comprovados cientificamente que funcionam. Doutor Ricardo, as perguntas começam a chegar aqui na área do medicamento e em outros setores também da nossa conversa. Mas aqui estão perguntando o caso da cloroquina. Foi inevitável, foi um mal necessário, ou seja, qual é a ótica do senhor em relação à cloroquina, por exemplo? Olha, isso é uma experiência que a gente adquire com o tempo. A razão, o conceito não é que surgiu do nada. A cloroquina, ela de fato, ela atua inibindo a expressão de receptores na célula que são utilizados, né, pelo COVID para a penetração na célula hospedeira, nas nossas células. Então, não é uma ideia totalmente desprovida de razão biológica, de um mecanismo de ação. Havia, assim, uma certa plausibilidade teórica do uso da cloroquina. Mas se demonstrou que ela não funciona. Cientificamente, a evidência científica mais forte hoje é que não funciona. Definitivamente, não nas formas mais graves. Tá? Ainda existem evidências anedóticas e evidências também isoladas, talvez que ainda alguns estudos em andamento, que mostram que a cloroquina pode ter o seu papel em fases iniciais, mas isso também não foi demonstrado. Então, a gente sempre orienta os pacientes, quando nos perguntam sobre isso, que o melhor remédio para você tratar, para você se prevenir da doença do Covid, é aquele mesmo remédio que você usa quando você está prestes a ter uma virose. Você precisa
se preparar o seu sistema imunológico. Você precisa controlar o estresse, controlar a ansiedade, se alimentar bem, dormir bem. Isso aí é o que vai dar subsídio para o seu sistema imunológico responder à infecção. Os outros medicamentos, esses não provados, esses que estão aí, digamos, no limite da ciência, esses aí ficam a critério do paciente em discussão de prós e contras com o seu médico. Doutor Ricardo, ainda no âmbito dos medicamentos, eu estou me lembrando aqui do ainda, creio, presidente dos Estados Unidos. Daqui a pouco ele vai estar na fundação dele, né? Mas o Trump, ele foi tratado. E quando eu conversei com o senhor, eu achei assim que é bem interessante e o senhor detalhou muito o tipo de tratamento que foi feito com ele, que ali, teoricamente, salvou, restabeleceu a vida dele uma vez ele com Covid. E aí, doutor? É verdade. O Trump ele teve acesso a tratamentos que nós, mortais, não teríamos. Né? Esse coquetel de drogas que foi administrado no Trump, e existem outros coquetéis, são baseados em terapias biológicas, tratamentos biológicos à base de anticorpos. Então, esse é um anticorpo que é produzido para inativar o vírus, diretamente inativar o vírus. Aí não é vacina, é um anticorpo. E o grande problema com o anticorpo, embora existam anticorpos comprovadamente altamente efetivos, eficazes contra o Covid, contra o vírus que causa o Covid, é que esses anticorpos, o processo de produção deles é muito complexo. Então, eles exigem toda uma validação, uma qualificação do processo, porque se utilizam de linhagens celulares, eles não são produzidos como um químico ou como uma outra no laboratório. Eles precisam de linhagens celulares para produzir aquele anticorpo que, ao longo do tempo, as células vão produzir, eles vão ser ali capturados e vão ser disponibilizados. Então, a demanda é muito alta e a perspectiva é que esses anticorpos se tornem disponíveis pela complexidade do processo de manufatura em torno de 1 ano a 1 ano e meio. Doutor, uma curiosidade também. Se passássemos a implementar, vamos dizer, esse medicamento, esse tratamento que foi feito no presidente dos Estados Unidos em outras pessoas, também evidentemente com Covid, haveria um suporte para isso? Não há estrutura? Como é que funcionaria isso? Os anticorpos monoclonais e esses tratamentos biológicos, eles são, nós já utilizamos, nós já nos valemos deles para tratamento de câncer, de doenças autoimunes, então são tratamentos relativamente corriqueiros no nosso meio. Então, o uso deles, a administração deles não é o grande problema. O contraste, por exemplo, de algumas vacinas que requerem refrigeração especial, toda uma logística para implementá-las e administrá-las nos pacientes. O problema maior, de fato, dos tratamentos baseados em anticorpos monoclonais é a manufatura, é você ter uma capacidade de produção que vai suprir a demanda. E o que nós sabemos é que os laboratórios que estão envolvidos com esse tipo de produção, com esse tipo de pesquisa, eles conseguem produzir apenas o suficiente para conduzir suas pesquisas clínicas, seus ensaios clínicos em pacientes. Ou seja, só o suficiente que aí serviu para o presidente, não é isso, doutor? Exatamente. Para o presidente nunca vai faltar uma pequena dose de algum medicamento experimental. O daqui, né, do nosso Brasil, diz que foi com a cloroquina, né, doutor? Mas, enfim... Não dá para saber, né? Não dá para saber, na verdade, né? Tem muita... Eu acredito que a gente lida com muitos fatores obscuros e é difícil a gente dizer exatamente o que foi feito ou o que deixou de ser feito, né? De qualquer maneira, doutor, se não perder a validade, eu não sei como a gente deve ter cloroquina aí estocada por dezenas, por muitos anos, né, doutor? Acho que vai chegar um momento, óbvio, tem uma validade, né? Vai chegar um momento que isso vai, talvez, ser um prejuízo para a nação. Felizmente, a hidroxicloroquina existe um excelente uso para ela, que é o tratamento de doenças autoimunes, né? Então, é um medicamento que é muito bem
sucedido em controlar doenças autoimunes sem ter os mesmos efeitos colaterais de outros tratamentos, como corticoides, imunossupressores. Então, a hidroxicloroquina, provavelmente, nós teremos aí um estoque para tratar pacientes com doença autoimune a baixíssimo custo pelos próximos anos. Isso deixa de ser uma boa notícia, não é, doutor? Dentro desse conceito de tratamento, de exames, eu quero falar de um dos nossos patrocinadores aqui do Saúde Master, que é o Laboratório Maurílio de Almeida. Queria que o Gil, a Verônica Amorim já está colocando aí. É lógico, é inevitável. Os exames para a Covid. Esse é aquele sorológico, o resultado sai no mesmo dia, mas atenção, não é aquele de farmácia não, viu? Que a pessoa furou ali, aí, sei lá, a atendente lá olha e te dá um resultado. Aí tem todo um balizamento de um laboratório que completa nesse mês 70 anos. É isso mesmo. E um laboratório que na Paraíba tem praticamente 50 unidades. Ou seja, é uma marca realmente que preza pela excelência, pela qualidade dos serviços. E há outro exame, esse é o mais preciso, que aparece agora. Esse é o exame que atualmente é o que tem sido mais procurado, porque quando ele dá positivo para a Covid, é o que chamam de padrão ouro, que é o RT-PCR. E só no laboratório Maurílio de Almeida, esse exame aí sai em até 48 horas. Portanto, o Maurílio de Almeida, obviamente, atende em domicílio, tem toda uma equipe, todo um balizamento, toda uma estrutura, todo um treinamento. E aí a grande novidade que eu avisei no programa passado, vocês já contam a partir de agora com o aplicativo do Laboratório Maurílio de Almeida. Pode ir agora na sua loja de aplicativo. Quem tem celulares Android vai no Google Play, quem tem padrão iOS vai na loja da App Store. Lá é lógico, você vai buscar por Maurílio de Almeida e vai baixar o aplicativo para o seu celular. E a partir daí você terá todos os serviços. Quem desenvolveu o aplicativo foi a AppShow, que também patrocina aqui o Saúde Master, e tem uma função no aplicativo, eu quero ressaltar, muito interessante, que é a parte relativa às unidades. Quando você aciona para saber das unidades do laboratório, que eu falei, são quase 50, ele já dá, através de um mecanismo bem avançado, as unidades que estão próximas a você. E a partir daí, não só isso, a condição de acionar o mapa, de entrar em contato direto com aquela unidade, de ver os indicativos telefônicos e redes sociais, de marcar um agendamento, ou seja, o Maurílio de Almeida realmente é um laboratório com tradição, e aí aparecem os endereços para a coleta em domicílio. Portanto, é só ligar ou então acessar o endereço mauriliodealmeida.com.br. Doutor Ricardo Azevedo. É lógico, estão chegando aqui, doutor, assim, muitas perguntas. Depois eu vou repassar todas para o senhor. Eu sei que o tempo do senhor é muito complicado, mas tem um Natal aí, o senhor certamente vai passar aqui em família, não é, doutor? Isso reservadamente ali. Vai descansar um pouquinho, doutor? Sim, eu tenho um recesso, sim. A partir de amanhã estamos de recesso. Doutor, só antes nós vamos ter um intervalo comercial e voltamos com o senhor, lógico, ao vivo no segundo bloco. Doutor, estão perguntando aqui muito sobre a clínica do senhor. Eu queria que o senhor falasse onde é que o senhor atende, como é que pode encontrar o senhor, porque
o conhecimento do senhor é uma coisa realmente muito substancial e as pessoas começam, olha, eu estava querendo saber disso, como é que eu encontro o doutor? Eu quero falar com o doutor. E aí, doutor? Eu atendo na Vision Medical Plaza. A Vision é uma clínica localizada na Epitácio Pessoa 3308, aqui próximo de vocês, da TV Master. Fica ali vizinho ao laboratório Rosiane Dori, e ele é uma clínica que é muito focada em especialidades oftalmológicas. Então nós temos lá uma equipe muito bem composta por profissionais na área de oftalmologia, todos com suas devidas especialidades, né? A minha área de atuação principal é na área de cirurgia ocular, com foco nas doenças de retina. Portanto, nós vamos agora, não saiam daí. É um pequeno intervalo comercial e no segundo bloco, lógico, ainda aqui com o doutor Ricardo Azevedo, só para que os senhores e as senhoras tenham uma ideia. Nós vamos falar sobre reinfecção no segundo bloco. Vamos falar também sobre os índices de propagação e o perigo das pessoas assintomáticas e também vamos encerrar o programa falando dos curados da Covid no Brasil, somos recordistas, e vamos falar das vacinas. Portanto, não saiam daí. Após o intervalo comercial, o segundo bloco ao vivo do programa 72, Saúde Master, pela querida TV Master. É o segundo bloco do programa Saúde Master, aqui com o doutor Ricardo Azevedo. Nós estamos ao vivo aqui e realmente, assim, uma audiência magnífica. Esse é o programa de número 72. E só lembrando, nós temos sempre, desde o primeiro programa Saúde Master, há 1 ano e 4 meses atrás, nós temos aí na Taja, que vai aparecer o código QR, e as pessoas podem, de modo muito fácil, rápido, interagir com o programa. Quero agradecer demais aos internautas no endereço tvmaster.tv e, lógico, no YouTube se tornou assim praticamente uma meta, várias pessoas nas suas TV Smart assistindo agora o programa Saúde Master através do endereço que está aparecendo do YouTube, TV Master Play. É ao vivo realmente. E uma audiência, eu fiquei sabendo, doutor, essa semana, é incrível. Uma audiência muito grande em todos os hospitais. Ou seja, naquele momento que os médicos, as pessoas no geral da área de saúde, enfermeiros, começaram a assistir o programa Saúde Master. E uma coisa muito legal, doutor, eu quero assim falar realmente isso para o público, a gente está chegando no final do ano, quando das primeiras edições nós assumimos um compromisso, foi o compromisso que eu assumi aqui com o presidente aqui da rede, com Alex Filho, de trazer grandes nomes. E o senhor sabe que é bem complexo, principalmente no início, mas nós estamos numa fase tão legal, doutor, e eu só tenho a agradecer a todos. Hoje, doutor, nós temos assessoria, ou seja, a parte de comunicação de vários grandes hospitais que já chegam até o programa, a nossa produção, a Verônica Amorim, por exemplo, dando indicação de médicos. Ou seja, já tivemos aqui grandes médicos do Real Hospital Português, do Recife, estão vindo médicos do Sírio-Libanês. Ou seja, estamos num momento muito interessante porque prezamos por essa qualidade. Como também, obviamente, a Unimed de João Pessoa. A Unimed, assim, colocou todos os seus profissionais à disposição do programa. E a gente sabe, temos profissionais maravilhosos. E eu esqueci, doutor, de ressaltar que o senhor, além de tudo, é paraibano aqui de João Pessoa. É isso mesmo, doutor? Sou paraibano de João Pessoa. Tive a honra de me formar, me graduar em medicina aqui na Universidade Federal da Paraíba, que é uma faculdade. Eu sou docente, eu faço parte do corpo docente da UFPB há pouco mais de 1 ano.
mas é uma faculdade de elite da medicina. Tá? Nós tivemos no ENAD, a última avaliação do ENAD, uma pontuação máxima. Né? Então, eu acredito que, com alguns esforços que nós estamos conduzindo, estamos tentando também introduzir essa vocação de pesquisa dentro da Faculdade de Ciências, dentro do Centro de Ciências Médicas. Isso é muito importante para a faculdade. E já existe o potencial, já existe o capital humano, né? Existe uma estrutura excelente, o hospital universitário, e eu tenho certeza que mais talvez alguns anos nós vamos ter o curso aqui despontando como um dos melhores cursos de medicina do Brasil. Doutor Ricardo, importantíssima essa palavra do senhor, porque mostra o que muitas vezes, sei lá, não é divulgado. Doutor, nessa linha ainda de pensamento, por favor, Gil, em câmera aberta, se possível, nessa linha de pensamento, eu acho que a chave aí, o segredo, está na palavra o quê? Investir na pesquisa. É isso mesmo, doutor? Exatamente, é isso mesmo. A gente vê que esta pandemia tem sido uma exemplificação disso, né? A epidemia nos mostrou o quanto a pesquisa é importante, né? A ciência, você vê aqui, a gente vai falar sobre isso mais tarde, sobre as vacinas, né? A pesquisa, a gente não pode ficar atrás da pesquisa. A pesquisa é a ponte para ter acesso a novos medicamentos, novas terapias, novos diagnósticos, para treinar pessoas, né? Então, um país como o Brasil não pode colocar a pesquisa em qualquer área, e também na área médica, como em um plano, em um ranking de prioridades lá embaixo. Tá? Então... Aí, doutor Ricardo, é a hora que dá um pouquinho, nessa fase, né, de pandemia, bate um pouquinho de tristeza. Eu fico pensando de noite. Aí eu olho a universidade que o senhor se graduou nos Estados Unidos, investindo 250 milhões de dólares, justamente enfatizando ali aqueles profissionais no âmbito da pesquisa, que é a essência daquela universidade. E a gente vê o Brasil aí com, sei lá, escolas fechadas, falta de investimento. E aí, doutor? Eu me preocupo muito pelas próximas gerações, né? A gente vai ficando, a cada ano que a gente fica atrás na ciência, na pesquisa, isso pode levar 4, 5, alguns dizem 8 anos de trabalho, de esforço concentrado para você recuperar o tempo perdido, né? Então, a gente tem que fazer uma avaliação de prioridades, de valores e tentar colocar isso como uma das prioridades para os nossos políticos, os nossos representantes, para que eles possam tomar as devidas decisões que tragam, incentivem mais a pesquisa aqui no Brasil, né? Você vê, por exemplo, que essas tecnologias de vacinas que nós estamos discutindo agora no contexto da Covid, nenhuma empresa brasileira está envolvida nisso, né? Nós sequer temos uma empresa farmacêutica ou de biotecnologia desenvolvendo anticorpos monoclonais, que é algo que até já poderia haver medicamentos genéricos. Então, nós temos introduzido muito a questão do tudo se faz genérico, tudo se copia, a inovação aqui é a redução de custo de produção. Então, isso não existe. A gente precisa nos colocar em um patamar mais elevado em termos de pesquisa. Nós temos o capital humano, tá? Agora, o que a gente precisa ter é uma organização em torno disso, né? Uma questão de prioridades, de recursos, tá? Para fazer isso acontecer. Doutor Ricardo Azevedo, doutor, dentro dessa complexidade que é a Covid, aí a gente começa a constatar os primeiros casos, vamos dizer assim, de reinfecção da doença. Doutor, qual é a análise do senhor em relação à reinfecção? A gente sabe que a subnotificação no Brasil deve ser monstruosa. E aí, doutor? Claro, essa forma de vírus do SARS-CoV-1, coronavírus 2, também, e os outros da mesma família, são formas de vida muito rudimentares. A realidade é essa. Você vê, são vírus que sequer têm um DNA, eles vivem, eles sobreviveram do ponto de vista de evolução
apenas com RNA. Então, esses vírus, eles têm a capacidade de sobreviver em condições inóspitas, né? Inclusive em hospedeiros que já foram previamente imunizados, né? Então, isso provavelmente é o que justifica, o que explica a reinfecção. Então, você tem uma infecção inicial, isso gera uma resposta imunológica, só que essa resposta imunológica ela não é capaz de prevenir uma nova infecção. Ela talvez seja capaz, sim, de prevenir que essa nova infecção, ou seja, a reinfecção, ela leve você para um quadro grave. Tá? Agora, tem um outro fator aí que é muito importante, que isso aí, claro que isso é muito difícil de você verificar, que é a questão da carga viral que você é exposto. E aí vem também as medidas que nós começamos o programa discutindo, aquelas medidas de proteção, o uso de máscara, a higienização, a redução da carga viral no ambiente. Né? Uma coisa que eu presto muita atenção, Fábio, aqui em João Pessoa, pois não, doutor, é que quando você entra nos ambientes aqui, né, você vai, por exemplo, a alguns ambientes como farmácia, você tem lá um ambiente hermeticamente fechado, né? Você não tem renovação de ar naquele ambiente, né? Então, muitas vezes você entra ali, você tem um vírus, uma carga viral que pode ficar recirculando o dia inteiro, né? Então, a gente tem aqui em João Pessoa, na Paraíba, no Nordeste, no Brasil em geral, nós temos condições climáticas muito favoráveis, né? Você veja, um dos grandes problemas que a Inglaterra e os Estados Unidos estão vivendo hoje em dia é justamente como lidar com essa pandemia, e um dos fatores que estão agravando a evolução da epidemia são as condições climáticas do inverno. Nós não temos isso aqui. Então, mas por que nós não abrimos as janelas dos estabelecimentos? Por que nós não deixamos o ar circular? Por que nós não renovamos o ar? Né? Então, assim, tem uma série de medidas que, do ponto de vista coletivo, podem fazer diferença para a gente. Então, isso aí é muito importante, porque isso elimina a carga viral. Então, você pode não zerar, mas você reduz bastante a carga viral. E se você reduz, você diminui a probabilidade de reinfecção e, muito provavelmente, também, em caso de infecção primária, você vai ter uma infecção mais leve. Doutor Ricardo, eu tenho dito muito aqui no Saúde Master que o programa aqui nem é pela direita, nem é pela esquerda, é pela vida e pela ciência. Agora, doutor, a gente vê essa briga, essa loucura, tem horas que eu procuro me afastar realmente, não ouvir, não assistir. Doutor, qual é a opinião do senhor? Eu tenho certeza que isso atrapalhou, deixou a situação muito mais complexa. E aí, doutor? Atrapalha sim. Essa discussão irracional sobre o que é melhor, não é? Sem uma fundamentação técnica, sem se prestar atenção aos princípios técnicos, científicos, à razão, à lógica, ao raciocínio lógico, é muito ruim. Isso não contribui, apenas se torna uma distração. Vira aquela discussão de time de futebol. Né? Então, eu torço por um time, você torce pelo outro, e a gente nunca vai chegar a um consenso. Né? É o meu time contra o seu. Então, na ciência, isso quase, eu diria que inexiste. Então, você tem hoje muitas opiniões, formadores de opiniões, ou pessoas que opinam sobre determinado tratamento, outro tratamento, né? Tudo isso é válido, né? É bom ter opiniões. Agora, o que a gente não pode é se utilizar de opiniões para fechar, ser conclusivo sobre algo que requer investigação científica, que requer empiricismo. Né? Entendido. A opinião ela não substitui o empiricismo. Se você quer provar que algo é bom, então você precisa testar isso. Né? E para testar, você precisa medir a resposta. Tá? E para medir, você tem que fazer os devidos cálculos e análises. Então, isso faz parte da ciência, isso faz parte do que nós consumimos no dia a dia, tudo que nós usamos e acreditamos, do carro que nós dirigimos, do avião que nós utilizamos para voar, isso é baseado em ciência e em cálculo. Então, na medicina também não deve ser diferente. E para complicar, estão realmente matando várias mulheres, ou seja, nós temos um aplicativo, eu me refiro agora à AppShow. A AppShow desenvolveu um aplicativo que pode e está salvando vidas através dos artifícios de denúncia. Está aparecendo aí a logo do SOS Mulher Brasil. Basta você ir na sua loja agora. Isso pode
deve e está salvando várias vidas de mulheres no Brasil inteiro. O aplicativo já está há mais de um ano disponível nas lojas, tanto no Google Play como na App Store, é totalmente gratuito. E vocês estão a observar agora essas faixas em preto. Notem os senhores, as senhoras, isso são tipos, ou seja, opções de denúncia. Quando você clica numa opção como essa, a primeira tem denunciar pelo WhatsApp. Aí será acionado automaticamente o WhatsApp lá do Ministério da Mulher, lá em Brasília. E quem vai atender para que seja formulada a denúncia não são robôs. Lá há uma central, que é a central do 180, pode testar. Você vai ter um atendente real, uma pessoa, são mais de 600 mulheres bilíngues, trabalhando 24 horas para salvar vidas. E quem não se sentir à vontade no WhatsApp, pode denunciar ligando direto para o 180, pode denunciar através de um e-mail, pode denunciar até através de uma sala de bate-papo. E repito, na sala de bate-papo você não será atendido por robôs, não será atendido. São pessoas que vão encaminhar, você ficará com um protocolo. E realmente, eu tenho muito orgulho em dizer, certo? A AppShow é uma empresa que está sobre a minha gerência e esse aplicativo fui eu que desenvolvi, junto com o SOS Mulher Criança, com o SOS Amazônia, e eu fico assim muito satisfeito em saber e agradecido a Deus que a cada momento são pessoas que estão clicando e vidas que estão sendo preservadas. E notem, tivemos muitos acontecimentos tristes, inclusive ligados com a violência, né, em relação à mulher essa semana aqui na Paraíba. Portanto, às vezes, com um aplicativo na palma da mão, numa emergência que tem uma ligação direta para o 190 com o código de localização, você pode salvar a vida. Veja que importante. Você baixa, você de repente faz uma denúncia, você sabe que está acontecendo uma violência agora, não importa que é aí no seu vizinho, é no seu prédio, os síndicos, existem até leis, né? Eles são, vamos dizer assim, eles têm... obviamente que denunciar se souberem de algo para que seja feita a investigação. Portanto, a base é essa, é denunciar. E as pessoas cada vez denunciam mais. E tem uma função, só para finalizar, eu acho muito importante nesse momento, que essa última em preto, as pessoas que vão baixar ou que já baixaram, denunciar do exterior. Essa última barrinha preta aí. Aí é interessante, eu acho que talvez poucas pessoas saibam disso. O 180 atende também a outros 42 países. Ou seja, se uma mulher, ou se você sabe de alguma mulher que está sofrendo violência em outro país, as pessoas em outro local, em outro país, há nessa opção em como você denunciar. Tem a relação de países e tem também os números respectivos que cai ou cairá no 180. Portanto, ficou muito fácil denunciar. Qualquer coisa é só você acionar aí appshow.com.br. Aí você vai ver os aplicativos, todo o trabalho, ou então você pode ir direto no Instagram e o que eu aconselho é baixar realmente o aplicativo totalmente gratuito. Doutor Ricardo, vamos falar de outro tema que é preocupante, né? Não faltam, né, preocupações, que é a mutação, a linhagem de mutação do vírus. Qual é o risco que o senhor vê nessa possível mutação, parece-me já inclusive constatada em alguns casos, né? Isso, é inevitável que uma partícula viral tão rudimentar como esse
vírus, ela vai sofrer mutações. Isso faz parte do mecanismo de sobrevivência dela. A razão por que ela existe ainda, depois de talvez milhões de anos, é porque ela tem essa capacidade de se adaptar ao ambiente. E essa capacidade justamente é provida pelo processo de mutação, de mutagênese. Tá? Então, essas mutações elas acontecem de forma aleatória. Tá? Então, existe um lado que é menos preocupante, que é a mutação que não tem um papel em mudar o comportamento do vírus, da partícula viral, no que diz respeito à sua infectividade ou ao processo com que o vírus se utiliza da célula humana para reproduzir. Mas existem outras mutações que podem sim afetar o funcionamento do vírus. Pode deixar o vírus uma máquina mais eficiente, né? Eficiente tanto para invadir a célula e se valer do nosso sistema celular, da nossa máquina celular, para se reproduzir, como também eficiente para se esconder do nosso sistema imunológico. Então, o que nós temos visto é que a maioria das mutações, até recentemente, porque agora nós ouvimos falar que essa mutação detectada no vírus que circula na Inglaterra, ela permite ao vírus uma infectividade maior, ou seja, ela tornou o vírus uma capacidade de se reproduzir e infectar mais rápido, mais eficiente. Então, isso é preocupante, sim. É preocupante, né, doutor? Doutor Ricardo Azevedo, nós vamos agora nós estamos nos 15 minutos finais do Saúde Master de hoje, e eu queria falar agora dos curados da Covid. Nós temos um índice, parece que é o maior índice do mundo, praticamente, de pessoas curadas. Como é que o senhor visualiza isso? É lógico, aprendemos, né, com a doença, isso eu acho que um grande louvor a toda a classe médica, a toda a área médica como um todo, que tem feito um trabalho excepcional. A gente tem a título do SUS também. Qual é a visão do senhor em relação ao índice de curados da Covid no Brasil? É impressionante como nós temos lidado com uma doença tão letal, né? Temos superado isso aí. A nossa natureza de também sobreviver, de superar problemas, ficou aí exemplificada. Né? Mas melhor do que estar curado, na realidade, é você, principalmente em relação a esse vírus, é você não ter a doença. Né? Isso aí está muito óbvio, porque a gente sabe que mesmo o indivíduo curado, ele ainda sofre uma série de consequências por ter tido a doença, e essas consequências podem se arrastar aí por algum tempo. Né? A gente, na oftalmologia mesmo, nós temos constatado uma tendência de pacientes terem obstruções, tromboses de veias, né, da retina. Então, tem uma série de problemas que têm sido diagnosticados em diferentes áreas, especialidades médicas, e que tem a ver não com a doença ativa, mas com o processo de recuperação e as sequelas deixadas pela doença. Então, é muito bom a gente ver tantos recuperados, né, mas é melhor orientar as pessoas a tentar estar do lado de não recuperados que não teve a doença. Né? Isso aí realmente é fundamental para esse tipo de vírus. E voltando ao aspecto da mutação, existe um outro lado da mutação que também a gente tem que prestar atenção, é que esse vírus, eu sempre falo, ele precisa ser erradicado, né, o quanto antes possível. Né, porque a gente sabe que se o vírus ficar circulando e se replicando, a mutação é como você talvez ganhar numa mega sena acumulada 20 vezes sozinho. Então, é um evento de extrema raridade, principalmente uma mutação que tem um papel muito determinante na funcionalidade do vírus. Mas, para um vírus que se replica bilhões de vezes, então esse evento eventualmente vai acontecer. Então, é importante que a gente, como sociedade, a gente se comprometa a erradicar esse vírus, enquanto nós temos a perspectiva de vacinas que vão controlar a doença, e nenhuma mutação até agora foi demonstrada ter um efeito, né, de permitir que o vírus se escape da reação imunológica, da defesa imunológica criada pela vacina.
Então, é um momento que nós temos para erradicar essa doença, né, antes que ela passe por algum processo de mutação que possa comprometer a efetividade dos tratamentos e também das vacinas. Doutor Ricardo Azevedo, doutor e o público em geral do Saúde Mais. Eu tenho aqui, doutor, por favor, Gil, se possível, em câmera aberta, eu tenho aqui, doutor, um contador dos curados, né? Deixa eu ver aqui, estou olhando aqui, consultando. Vou dizer exatamente aqui o número de curados da Covid no Brasil. Deixa eu passar aqui o contador, passou. Agora, 6.432.000 curados da Covid. E aí, doutor? É muita gente. E as pessoas, muita gente, né, doutor? Muita gente. E as pessoas, elas têm que também que continuar se cuidando, né? Continuar se cuidando e continuar se protegendo, né? Então, é importante que as pessoas tenham isso em mente. Doutor Ricardo, vamos agora, assim, fechar com chave de ouro o programa, falando da esperança que são as vacinas. Eu sei que o senhor é um grande especialista, é um conhecedor, inclusive eu vou fazer uma pergunta-chave daqui a pouquinho ao senhor. Doutor, e as vacinas? A gente vê muito, lógico, a Pfizer, agora a Moderna, né, que tem uma tecnologia de vacina, creio que é do RNA, muito moderna, né? Eu queria que o senhor falasse sobre essas vacinas que creio que em algum momento chegará no Brasil. E aí, doutor? Isso mesmo. Essas vacinas, uma nova geração de vacinas baseada no RNA-M, M de mensageiro. Então, essas vacinas são, na realidade, as boas-vindas ao século XXI da medicina. Tá? Você tem nessas vacinas a exemplificação do que serão os novos tratamentos. E essa vacina eu achei muito interessante, que o RNA-M, essas terapias à base de RNA mensageiro, elas se tornaram mais populares justamente como vacinas antivirais, quando na realidade são técnicas que vêm sendo utilizadas para tratar cânceres, né? Você veja que a BioNTech, que é a empresa alemã, ela é uma empresa que era focada em tratamentos customizados de imunoterapia oncológica. Então, com resultados belíssimos para tratamento de melanoma maligno, melanoma metastático. Então, era a base justamente do RNA-M. A grande vantagem dessa tecnologia do RNA-M é que ela é muito versátil. Então, ela é versátil do ponto de vista de desenho, de você fazer a testagem, quanto também do ponto de vista de produção. Então, esse tratamento é, sim, o futuro da medicina, principalmente quando você fala em terapias e vacinas para doenças emergentes, né? Processos de epidemia como o que nós estamos vivendo, com muito pouco tempo para desenvolver a vacina. E o RNA-M, como existe um caso de um surto epidêmico de influenza que aconteceu na China há uns 4 anos atrás, em que a vacina foi desenvolvida, o RNA mensageiro, que é o agente terapêutico, ele foi desenvolvido, ele foi desenhado e desenvolvido em 7 dias, depois que foi publicado o genoma do vírus. Então, isso mostra como essa vacina tem um potencial de quebrar barreiras que nós não tínhamos e lidar com situações, crises como a que nós vivemos de forma rápida e efetiva. Então, todas as duas tecnologias de RNA-M têm sido utilizadas para tratar doenças genéticas, doenças, distrofias neuromusculares, doenças metabólicas e cânceres. Então, esse é o futuro da medicina. A gente não sabe, mas é interessante que a Moderna, ela tem uma vacina, o protótipo de vacina dela viral, base de RNA-M, foi feito para a Zika. Né? Foi feito para a Zika, doutor, interessante. E foi até agora a vacina que tem o maior potencial de efeito contra a Zika até hoje desenvolvido. Então, são plataformas muito versáteis, como eu falei. As outras vacinas que nós temos, como a do Coronavac, né, que é da Sinovac, a vacina chinesa, ela é baseada em uma plataforma mais tradicional, né, o vírus atenuado, eles utilizam um adjuvante à base de alumínio para estimular a resposta imunológica. E a vacina da AstraZeneca, feita em parceria com a Universidade de Oxford, ela se utiliza de um vetor viral, mas é um vetor viral que causa geralmente resfriado, que é o adenovírus, né? Porque a questão aí é o que você utiliza para apresentar o vírus
e ensinar o seu sistema imunológico a reconhecer o vírus como uma partícula agressora e estimular a uma resposta imunológica contra o vírus. Então, essa é a grande chave das vacinas. Todas as vacinas têm seus potenciais. Nós iremos entender mais sobre as vacinas no decorrer, assim que os resultados forem apresentados, né? Então, haverão, eu acredito que qualquer estratégia de vacinação em massa vai incluir mais de uma vacina, porque as vacinas têm papéis diferentes, têm efeitos diferentes. Isso pode variar de acordo com grupos, com faixas etárias diferentes, e também podem ter contraindicações em certos grupos que são mais susceptíveis a efeitos colaterais. Então, isso a gente vai conhecer, e esse programa de vacinação vai ter que contemplar essas peculiaridades de cada tecnologia. Doutor Ricardo Azevedo, uma pergunta aqui do Saúde Master. Doutor, se possível, em câmera aberta agora. Doutor, se tivéssemos agora, vamos fazer uma simulação. Se tivéssemos aqui na bancada do Saúde Master os vários tipos de vacina, que o senhor é um grande conhecedor, qual é a vacina que o senhor iria escolher para tomar agora? Olha, eu vou levar em consideração aí 2 fatores principais para simplificar a equação, né? O primeiro fator é a minha exposição. Eu, como médico oftalmologista, eu sou muito exposto a cargas virais porque a gente tem um contato muito próximo com o paciente. Então, eu sou uma pessoa altamente exposta. E o outro fator é a minha susceptibilidade a efeitos colaterais. Eu não tenho doença autoimune, né? Então, eu não sou particularmente susceptível a um efeito colateral, esses mais proeminentes dessas vacinas. Então, pelos dados que eu tenho visto até agora, talvez a vacina que teria um efeito protetor maior para mim seria a vacina da BioNTech ou da Moderna, né, que são a base do RNA mensageiro, né. A vacina da Oxford, nós estamos esperando os resultados. Talvez tenha uma eficácia significativa, né, também um efeito protetor. Existe um outro fator, Fábio, que nós não sabemos ainda, que é o tempo de efeito da vacina. Essas vacinas foram desenvolvidas muito rápido, então nós estamos aí, digamos assim, é uma ciência em movimento, não é? Então, eu acredito que o plano de vacinação em si, inclusive quantas doses, reforços, por quanto tempo aquela vacina vai ter um efeito protetor, isso a gente só vai saber disso no decorrer do processo de vacinação, e à medida que as pessoas forem se vacinando, e as pessoas vão continuar sendo testadas, né? Isso é óbvio que essa empresa e os estudos vão continuar acontecendo, para se definir exatamente qual o efeito protetor e por quanto tempo essas vacinas têm esse efeito no paciente. Vocês estão ao vivo aqui no programa Saúde Master, edição 72. Eu quero agradecer a todos, as pessoas que estão trabalhando aqui. Eu faço questão de citar a Janiele nos caracteres, o Arthur no som, o Daniel que está aqui nas câmeras, o Gil lá em cima na edição, a produtora, a Verônica Amorim, ou seja, toda uma estrutura, as câmeras, que são muitas, eu sempre digo aqui, da TV Master, voltadas para a saúde realmente, e eu sempre digo, na Paraíba, no Brasil e no mundo, porque nós estamos em todas as redes sociais. Doutor, já tem pessoas dizendo, e alguns testes estão sendo feitos, pessoas que já dizem, eu vou tomar 2 vacinas, de um fabricante e de outro, por exemplo. Isso pode ou deve aumentar a proteção daquela pessoa? E aí, doutor? Não necessariamente, não necessariamente. Existem formas de você potencializar o efeito imunológico, o estímulo imunológico de uma vacina, né? E uma delas é a associação, mas não está provado, e até mesmo porque as vacinas não foram testadas até o momento dessa forma, né? Você pode, o que talvez seja o caminho aí mais provável de acontecer é que algumas dessas vacinas que têm talvez uma eficácia, um efeito mais medíocre do ponto de vista de proteção ou de geração de anticorpos, né, de resposta imunológica para o vírus, elas adicionem mais uma dose no seu calendário de vacinação para estimular. E também existe a possibilidade de que, se por algum motivo você achar que a vacina, aquele tipo de vacina, ele não está tendo
esse efeito estimulante suficientemente forte para essa resposta imunológica, você adicione uma segunda vacina. Mas eu acredito que, como as coisas estão se desenvolvendo muito rápido, não haverá tempo para isso, né? O que a gente provavelmente vai ter dentro de uma vacina, a gente vai encontrar naquela vacina aqueles que nós chamamos em pesquisa clínica subgrupos, em que há um efeito mais proeminente daquela vacina, e talvez aquela vacina que seja mais medíocre do ponto de vista de eficácia, em média, né, você pode encontrar ali dentro daquela vacina alguns subgrupos, ou pacientes mais jovens ou adultos mais jovens, que tenham uma resposta melhor. Então, aí você vai dedicar aquela vacina a esses subgrupos, e para aqueles subgrupos, que as faixas etárias que têm uma resposta adequada, né, que não respondem muito a uma vacina, mas respondem mais a outra, você prioriza a vacina, por exemplo, do RNA mensageiro, né? Então, vai ser mais ou menos a programação, acredito, que vai ser dessa forma. Doutor Ricardo Azevedo. Doutor, já estamos quase encerrando, mas deixa eu fazer aqui, doutor, o senhor é muito conhecedor do que eu vou falar agora. Se fizéssemos uma linha do tempo agora, entre FDA e Anvisa, estamos a milhões de quilômetros de distância, e aí, doutor? Olha, a Anvisa ela tem um papel fundamental entre nós, né? Ela regula todos os aspectos vamos focar a resposta nos aspectos regulatórios de novas terapias, né? Mas talvez ela exceda um pouco nesse papel em dificultar o acesso dos nossos pacientes, da nossa população, a tratamentos experimentais. Então, você sabe que hoje em dia, por exemplo, esses produtos dessas empresas envolvidas na fabricação de vacinas para a Covid, como a BioNTech e a Moderna, eles já vêm sendo testados para tratamento de melanoma metastático, de doenças, distrofias neuromusculares, doenças sem cura, há muito tempo. E muitos pacientes se beneficiam desses tratamentos porque eles têm a oportunidade de se voluntariar, de participar de um estudo clínico, né? Então, esse conceito, né, isso é muito, muito evoluído em países ocidentais. Infelizmente, no Brasil, a Anvisa dificulta esse processo. Então, você tem uma dificuldade em tirar um medicamento do laboratório e colocar na fase de testes em humanos. Então, existem legislações que precisam ser mudadas para isso, né? Existem regulamentos que precisam também ser reavaliados, porque em países ocidentais, né, você falou sobre os Estados Unidos, no caso do FDA, o direito, né, o acesso à pesquisa ao medicamento experimental é visto como um direito do paciente, né? Isso não é um favor a uma empresa farmacêutica, um favor a um grupo de pesquisa ou a uma universidade. Isso é um direito do paciente, né? Estados como a Califórnia e Colorado têm tentado passar legislação para garantir o acesso dos pacientes a esses medicamentos, mesmo experimentais. Então, o que essa crise está fazendo, ela está escancarando um problema que nós já tínhamos aqui, né? No contexto da Covid, né? Então, assim, nós estamos, a Anvisa talvez esteja agora pulando etapas, né? Se adaptando a essa nova realidade, porque está com uma crise, uma pressão de saúde pública muito grave, muito forte, né? Mas essa mesma pressão não deve ser diferente para uma doença rara de um paciente que vai ali, está destinado a ter uma vida com série de restrições, ou às vezes um tratamento de um câncer que não tem um tratamento definitivo que vai salvá-lo. Então, é um outro lado, né, da medicina que nós estamos vendo agora que essa crise está nos mostrando. Doutor Ricardo Azevedo, nós chegamos praticamente no final, mas, doutor, tem algumas coisas que eu quero ressaltar. Quando eu comecei a divulgar a entrevista, Gil, por favor, se possível, em câmera aberta, quando eu comecei, doutor, a divulgar a entrevista do senhor, eu passei alguns prints, foi incrível as pessoas, o comentário da classe médica sobre o senhor. Incrível, doutor, assim, falando da especialidade do currículo. E tem várias pessoas que estão assistindo aqui, que o senhor tem conhecimento, muitos que são pacientes do senhor. Eu lembro aqui do meu cunhado, né, o Péricles. Tem também a Érica César, o Evandro Palhano, meu pai, Heraldo César, o Cid César, a família César todinha. Tem o Caio, que o senhor conhece, o Caio Palhano, a Bárbara, que parece que é família do senhor ainda. Ou seja,
Doutor, quando ficaram sabendo que o senhor estaria aqui no Saúde Marketing, inclusive nós vamos estar juntos, assim que o senhor puder, em um outro programa, em janeiro, em fevereiro, só para falar da especialidade médica também do senhor, porque eu vou ter que dividir em programas. Mas, doutor, eu quero assim, de coração, dizer que realmente, assim, sabe aquela exatidão que eu tenho no coração? Muito obrigado. Nós fizemos um grande programa, doutor. Foi um prazer, Fábio, estar aqui, como eu falei. É um prazer trabalhar em prol de algo tão nobre quanto a saúde e a pesquisa. E, com certeza, eu estarei aqui, sim, novamente, para discutirmos outros problemas, avançarmos nesse aspecto aí de pesquisa, facilitar o acesso dos nossos pacientes a terapias inovadoras, né? Existe uma necessidade muito grande disso. Então, eu estou à disposição e pode contar comigo. Foi um prazer. E, doutor Ricardo, eu já vou começar a estudar, viu, para termos esse nível nas próximas entrevistas. Muito obrigado. E a todo o público que nos acompanhou ao vivo, desde as 22h30, 1 hora de programa, só temos a agradecer, como eu sempre digo, de coração. E desejar que fiquem com Deus e que todos tenham um excelente Natal. Antes do Ano Novo, que será o programa do dia 30, se Deus quiser, estaremos aqui ao vivo com outra grande entrevista. Muito obrigado, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade e mais um programa de número 70.